Navidad. Empezamos Navidad, pensar em Navidad. Em minha casa já tenho um árbol cheio de coisas aí piscando. Me sacaram a foto da família, eu ponendo a estrela arriba. Mira que tradicional que somos, que originales, não? Pero Amanda desde chica falou, não, papá tem que pôr a estrela. Viu alguma película aí? E... Sim, isso pode dar outra conotação, por isso já estou falando aqui personalmente, não? E essa, então, a tradição aí, nós nos reímos com a própria tradição, porque é uma maneira de festejarmos algo, não? Pero Navidad, o mundo para ou não para celebrar Navidad, pero para. Hoje estão parados para falar mal de Cristo, estão parados para não falar de Cristo. Hoje estão parados para celebrar a Cristo, pero é uma fecha que afeta toda a humanidade. Não é caso. Não é caso. Porque é uma cena, é um evento único. Porque a Bíblia diz em Gálatas que é a plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos, Deus ha enviado a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los que están bajo la ley. Entonces, en la plenitud de los tiempos, en lo más importante de toda la historia de la humanidad, Dios ha enviado su Hijo. Esto es Navidad. Há detalhes, há distorções no mundo, e a própria igreja se tomou rumos a vezes raros sobre esta fecha, mas o hecho é que esta fecha é bíblica, diferente de qualquer fecha que a igreja pueda inventar, esta é bíblica. Não? E não que seja mal algumas fechas que se celebram, não? Há igrejas que celebram o dia da Bíblia, verdade? Há este dia, não? Eu me enterei um tempo atrás que há o dia da Bíblia. Pero a Bíblia não disse que há o dia da Bíblia. Não está mal celebrar um dia e dizer graças Senhor por esta palavra. Amém. Está lindo. Pero não é bíblica. Não é uma fecha bíblica. Pero Navidad é uma fecha bíblica. Porque passou e está descrita na palavra de Deus. E como Pablo expressou acá, eu lhes falei, como a plenitude dos tempos. Que Cristo haver sido enviado, vivido e se entregado na cruz por nós. Este tempo, esta era, compõe a plenitude dos tempos. Porque tem efeitos eternos em todo o plano de Deus. É o ponto central de todo o que Ele planificou para todos em todos os tempos. Transcende o tempo que estamos acá. Afeta a todos. Os hermanos do Antigo Testamento, que eram piadosos e que creiam em Deus e seguiam as Escrituras, tinham a expectativa por este dia. Isaías, capítulo 9. Isaías 9, 6. Dice: porque um niño nos é nascido, hijo nos é dado, e el principado sobre su hombro, e se chamará su nombre admirable, consejero, Deus fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías hablando de Cristo, a grande expectativa. Eu tive a oportunidade de uma vez predicar esse texto acá em Navidad. Creio que foi quando o pastor Billy saiu de vacações. Eu vivia em Pando e ele me invitou para predicar. E eu prediquei esse texto porque estávamos em Navidad. Pero Isaías, muitos anos atrás, e todo Israel e aqueles prosélitos que não eram de Israel, mas creiam no Deus de Israel, que verdadeiramente entendiam as Escrituras,
esperavam este momento. Tinham a expectativa deste momento. A fecha que se dio Navidad, hombres e ángeles festejaram. Descobrimos com Aarón que os ángeles não cantaram. Porque nas cantatas de Navidad sempre é comum cantarmos dizendo que os ángeles cantaram. Ángeles cantam, hombres alabam. Não, ángeles não cantam. Ángeles passam mensagens, não? Anunciam. Pero eles anunciavam festejando este nascimento. Gente sencilla del campo, pastores, cuidadores de ovejas de verdade, não? Pastores de ovejas, festejaram. Pessoas que conheciam as Escrituras e puderam ver a Cristo Jesus, festejaram. O que nos hace pensar que cada vez que pensamos em Cristo viniendo ao mundo em forma humana, é motivo de festejar, se alegrar. Já estão praticando aí. Com este fundo natalino vou seguir minha predicação. Então, em dezembro, o mundo para negá-lo, ou adorá-lo, ou ignorá-lo. Pero eles têm alguém para ignorar, alguém para negar, ou alguém para adorar. E adorar de maneira correta e adorar de maneira incorreta. O hecho é que Navidad é hecho de impacto mundial e nadie pode escapar disso. Uno diz, não, eu não quero, eu não creio, eu não quero. Em Navidad eu vou trabalhar e ter meu dia igual a todos, mas ele está trabalhando aí em protesta a algo que está passando, que passou e que tem seu efeito. Não é um dia comum para ele. Todos os dias trabalha normal, aquele dia vai trabalhar para protestar. Então já foi afetado. Cristo afeta as pessoas, não é caso. Não, eu nego a Cristo. Bueno, se estás negando, é porque estás afetado. Não? A mim não me importa o que não me afeta. Não cambia minha vida, não ocupa meu pensamento, não me afeta. Não? Lula saiu presidente do Brasil. Está bem. Ele já foi 8 anos, vai ser de novo. E Deus sigue o mesmo. Então, não me afeta. Então, eu não tenho que preocupar-me nesse sentido de estar com minha vida afetada por Ele. Porque quem cuida de minha vida é Cristo. As circunstâncias estão bajo seu controle. Eu creio nisso. Mas com Cristo mais. Cristo afeta. Cristo afeta. Eu vou ler aqui um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 1, começando do verso 1, que diz assim: Puesto que já muitos han tratado de poner em ordem a história de las coisas que entre nosotros han sido certíssimas, tal como los ensinaram los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eram justos delante de Deus e andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Pero não tinham hijo, porque Elizabeth era estéril e ambos eram já de idade avançada. Aconteceu que, exercendo Zacarías el sacerdócio delante de Deus, segundo a ordem de sua classe, conforme a la costumbre del sacerdócio, lhe tocou em suerte oferecer el incienso
entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que esto se haga, por cuanto no crees mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió a su mujer Elizabeth, y se recluyó a casa por 5 meses, diciendo: así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y ahora vayan al verso 64 de este mismo capítulo, que dice: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Hasta ahí. Dios querido, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu perdón, y te pido a Dios que tú nos ilumine una vez más en tu palabra, para la honra y gloria de tu nombre. Amén. Estamos en el Evangelio de Lucas y vamos a hablar de algunos personajes que participaron de este evento del nacimiento de Cristo Jesús, en el Evangelio de Lucas. Acá vemos que Lucas, que era compañero de los viajes misioneros de Pablo, era un médico, alguien detallista por su propia profesión. Los médicos acostumbran ser detallistas, ¿no? Y tener una letra muy fea, ¿no? Que nosotros no entendemos, que solo el intérprete de la farmacia consigue leer, ¿no? Es verdad, es así la vida. Pero Lucas creo que tenía buena letra, buena caligrafía, y escribió acá, y las copias por lo menos fueron bastante cohesas, y se entiende que él escribía muy bien. Era un buen historiador, porque escribió un evangelio y Hechos de los Apóstoles, 2 tratados, como él le gusta llamar. Y él escribió específicamente a un hombre que se llamaba Teófilo, y por el trato que tenía de este hombre, de llamarlo excelentísimo, ¿no? Esto era un trato dado a gobernantes, a personas de un rango en la sociedad muy alto a nivel gubernamental. Seguramente creyente este hombre, puede haber sido discipulado por Lucas mismo, por Pablo, pero el hecho es que fue escrito enderezado a él primariamente, y eso se extendió a toda la iglesia de Cristo Jesús. ¿Ok? Y él trata de poner en orden, no exactamente cronológica, mas en factos, ¿no? Y dar una idea más lógica de la historia de Cristo en su pasaje por la tierra. Tiene una similitud bastante grande con Marcos, el Evangelio de Marcos en varias partes, ¿no? Y así se dio este contexto
del Evangelho de Lucas, brevemente expuesto acá. ¿Está bien? Y entonces él empieza a hablar en el verso 5, él empieza a hablar del contexto de la historia que él quiere relatar. Entonces él dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Esta es la introducción de la historia, según Lucas. Empieza con el nombre Herodes. Aí vamos a estudiar Herodes e sua vida e descobrimos que foi o primeiro Herodes de la dinastia de Herodes que estiveram governando nesta época para Roma. E Herodes era o primeiro, Herodes el Grande, foi o primeiro de linaje aí. Era para não falar, Idumeu de los Edonitas, um grupo de Edonistas. Ele era Idumeu, era descendente provavelmente descendente de rei Saúl, esse linaje que saiu de aí e provavelmente vindo de aí, provavelmente, não? O hecho é que ele era el Grande, Herodes el Grande, e governava Judea, toda a região que comportava incluso Jerusalém. E este Herodes el Grande foi responsável por fazer uma restauração no templo, que ele começou em sua vida e foi terminar esta restauração já com ele morto. E lo interessante é que, cronologicamente, Herodes morreu provavelmente 3 a 4 anos antes de Cristo. Esta fecha, antes de Cristo, depois de Cristo, foi posta por um governante mais de 100 anos, creio, não? Mais de 100 anos depois da morte de Cristo. E puseram a fecha para pôr aí o nascimento de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. A fecha era o nascimento de Cristo. Mas, na verdade, a fecha estava mal. Eles arreglaram a fecha segundo os interesses que eles tinham com seu calendário. Pero mirando a Herodes e a história e as comprovações arqueológicas de sua vida, ele morreu 3 a 4 anos antes do nascimento de Cristo Jesus, antes da fecha de Cristo, antes de Cristo, 3 a 4 anos mais. O que quer dizer que Cristo nasceu entre 3 a 4 anos antes de Cristo. Cristo nasceu 4 anos antes de Cristo. Porque esta fecha antes de Cristo, depois de Cristo, não foi posta segundo os relatos bíblicos e históricos, mas segundo uma acomodação que um rei teve já para pôr esta marca e quedou, né? Então, sempre dizem, Jesus se morreu com 33 anos, não? Então, na verdade, seriam 36, 37. Está bem? Para entendermos mais ou menos aí o que se está passando acá. Tá? Essas algumas informações. Não traje todos os detalhes porque não nos dá o tempo. E então está Herodes aí governando. Ele vai entrar depois. Tem uma atuação horrível aí na época do nascimento de Cristo Jesus. Mas o que importa é que era na época de Herodes e havia um sacerdote chamado Zacarias, que era del turno de Abías. Então, havia o templo que estava em reforma, mas já estava sendo utilizado, e haviam grupos de sacerdotes divididos em 24 turnos, e 2 vezes ao ano lhes tocava ser os serviços do sacerdote aí, eram turnos, e Zacarias era do turno de Abías. Então, havia 2 sacerdotes básicos na época do rei Davi. Ele puso em turnos os grupos de sacerdotes descendentes destes dois sacerdotes, os filhos destes sacerdotes, e ele armou a adoração no templo com 24 turnos, e havia um turno que era o 8º, ou nos dizem que é 9º, provavelmente o 8º, turno de Abías, e deste turno participava Zacarias.
De Davi hasta Zacarías, o templo foi destruído, reconstruído, a adoração foi deshecha, pessoas passaram a ser sacerdócio que não eram sacerdotes, houve muitas mudanças, a história mudou muito. Pero o historiador depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo, escreveu dizendo: mirá, há mais de 100 anos, já quase 100 anos que passou a morte de Cristo, e os turnos de Jerusalém seguiam tal qual está escrito nos Evangelhos. Há uma grande possibilidade de os turnos de Davi naquela época haverem sido restaurados exatamente na época de Zacarias. Por isso os turnos estavam parejos com aquela época, aunque a história toda de cautiverio e todo o demás, de ir e venir do povo de Israel, o templo destruído, reconstruído e todo o demás, e todo isso movimentou muito o sacerdócio, mas todo indica que acá estava praticamente igual a lo que era em los tempos de Davi. A única garantia que não temos é se eram realmente todos levitas acá, pero acá sabemos que Zacarias era, e sua mulher também era da tribo de Levi, que eram responsáveis em parte por el sacerdócio. Está bem? Mais ou menos para dar um pano de fundo de lo que estava passando acá. Bueno, el 6 empieza a descrever como era Zacarias e sua mulher, este sacerdote e sua mulher. Ambos eram justos delante de Deus e andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordenanças del Senhor. Então, todo o que o Antigo Testamento proponia para eles como ordenança del Senhor, eles eram fieles em praticar, como judios. Em las Escrituras, que nesta época era só no Antigo Testamento. Eles eram fieles e eram justos delante do Senhor, ¿por quê? Porque tinham a expectativa messiânica, tal qual as Escrituras poniam, tal qual Isaías esperava, tal qual Daniel esperava, Abraão. Eles, por la fé que em la redenção futura de Israel por meio de um Messias, eles aguardavam este Messias também, e eles eram justos delante do Senhor. Pero el 7 disse: pero não tinham hijo, porque Elizabeth era estéril e ambos eram já de idade avançada. Já eram pessoas ancianas, este matrimônio, e nunca tiveram hijos por um tema de Elizabeth. E não ter hijos naquela época, muitos interpretavam como uma maldição ou um castigo de Deus hacia a pessoa, hacia a mulher por não ter hijos. Então já era menos, como que socialmente menospreciado. Hoje em dia não é tanto assim, não? Às vezes, infelizmente, há alguns secretários do diabo que fazem esta coisa, não? Pero naquela época era um sentir comum que as mulheres que não tinham filhos tinham alguma disciplina sobre elas, não? Era uma afrenta, né, que elas tinham que aguentar, como uma vergonha por não ter filhos. Pero eles eram fieles ao Senhor. E en el 8 diz que aconteceu que, exercendo Zacarias el sacerdócio delante de Deus, segundo a ordem de sua classe de Abías, 2 vezes por ano, le tocou um ano agir, conforme a la costumbre del sacerdócio, le tocou em suerte oferecer el incienso, entrando no santuário del Senhor. Então, se havia um lugar que era o santuário do Senhor, que era o Santo de los Santos, e eles entravam aí no santuário com um incienso que era uma representação das orações do povo hacia Deus para que Deus perdonara o pecado. Então, alguns estudos dizem que incluso quando entrava no Santo de los Santos, que era uma vez ao ano, eles davam na cordita e lá estavam acá, porque ele ia estar na presença de Deus. E se Deus não aceitara os pecados, o sacerdote se moria aí. E aí eles com a corda los sacavam do lugar que não se podia entrar, só o sacerdote uma vez ao ano.
Pero en el santo lugar se hacían estas ofrendas y le tocó a él en sorteo con sus amigos del grupo de Abías, que él entrara a hacer este oficio, que no era muy fácil, ¿no? Tenía que ser por sorteo y le tocó justito a él ahí hacer este oficio de ofrecer el incienso representando la oración de la gente, ¿no? Entonces el 9 dice, el 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Ellos quedaban orando mientras el sacerdote ofrecía estas oraciones a Dios y él mismo intercedía por el pueblo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. En el 11 apareció un ángel. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, que era un sentimiento común. Aparece un ángel del Señor, obviamente, miedo, ¿no? Si soy yo sacerdote, ya disparaba de ahí con incienso, con todo, y me iba, porque yo tengo mucho miedo de lo sobrenatural, ¿no? Nunca vi nada sobrenatural, pero tengo miedo de lo sobrenatural, ¿no? Entonces, aparece una cosa linda, yo creo que mi primera reacción es salir corriendo, ¿no? El ángel tenía que ir a buscarme, probablemente. Pero él, de temor, se turbó y tuvo temor ahí. Y en el 13, el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Ahí el ángel lo tranquiliza. Para mí sería, Marcelo, no corras, ¿no? Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Entonces, la oración de Zacarías había sido oída. ¿Qué oración? Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. El ángel dijo, Dios escuchó tu oración, tu petición. Entonces, él oraba pidiendo un hijo, aún en su viejez. Y ahí el ángel dijo, mira, Dios escuchó, se llamará Juan. Dios ha escuchado. Y a él se quedó gozoso y dijo, amén, así sea. No. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Mira, él está hablando, el ángel. Ustedes van a tener alegría, muchos van a tener alegría por este hijo. O sea, era un hijo especial. El 15, porque será grande delante de Dios. Importante delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Quiere decir que ele viviria uma vida de separação de todo o contexto social para o ministério que havia sido chamado. Então, aí seguramente era um voto que se hacía no Antigo Testamento, que se chamava voto nazireu, que um homem se dedicava totalmente à obra de Deus e se abstenia de bebida alcoólica, de cortar os pelos, né? De tocar algum cuerpo muerto. Isto lo hizo Samuel e Sansón também lo hizo. Por isso que quando a mulher le corta os pelos, a força não estava em seu pelo. A força estava em sua obediência. E quando ele se deixa cortar os pelos, ele desobedece seu voto, né? Então, esse era o contexto e todo indica cá que João Bautista estaria bajo este voto. E será lleno do Espírito Santo aún desde o ventre de sua madre. Já estaria totalmente tomado por el Espírito Santo desde sua concepção. E isto nos indica a importância da vida que é concebida no ventre de la madre. Por isso somos totalmente contra o aborto, porque um ser vivo está aí. E a Bíblia lo demonstra em la vida de Juan. Interessante, não? Desde o ventre de sua madre já estará com o Espírito Santo. Separado, soberania de Deus sobre a vida de Juan el Bautista. Ele não ia se convertir allá adelante, pero já estaria com o Espírito Santo no ventre de sua madre. Eleição de Deus para este momento especial. E el 16 diz: e hará que muitos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, Juan el Bautista iba a preparar un pueblo que estaría dispuesto a seguir a Cristo. Y es interesante la vida de Cristo, como los discípulos de Juan pasan a ser discípulos de Cristo y seguir a Cristo. Pero es interesante que dice que ele vai ter o poder de Elias. Ele cita o profeta do Antigo Testamento, que hizo milagros e coisas sobrenaturais. E Juan Bautista não hizo nada sobrenatural, mas tinha o mesmo poder para convertir os corações. Interessante, não? Quem quer o poder de Elias? Eu quero. Elias hizo cair fogo do céu. Já pensei? Eu com este poder? O mesmo poder, pero para convertir corações. E de Juan Bautista para cá, é um regalo que Deus deu à sua igreja, o poder para predicar o Evangelho que convierte corações. O grande milagro, o milagro mais grande das Escrituras, desde Gênesis hasta Apocalipse, o milagro mais espetacular que vocês podem imaginar, é um coração que se convierte ao Senhor Jesus. Milagro de los grandes, mais grande que volver a vista a los ciegos, de fazer com que os corros caminem, de parar o sol, de fazer chover, de interromper a lluvia, de bajar fogo do céu, de estar entre a cueva de los leones. Mais grande que todos estes milagros é quando uma pessoa se convierte. E este poder tinha Juan para convertir as pessoas, dado por Deus, obviamente, não era seu poder, o poder de Deus para ele. Pensemos nisso, não? Dijo Zacarias al ángel, aí vem a perla de Zacarias, não? ¿En que conoceré isto? Porque eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Esta pergunta, que parece óbvia, ¿en que conoceré isto? É uma expressão que dá a ideia de incredulidade. Como isso, senhor? Em que señal me das para que eu pueda crer nisso? Nessa história que vai passar. Como vai ser isso? Aí o ángel lhe deu uma señal, não? Respondendo o ángel, le dijo, 19, eu sou Gabriel, que estou delante de Deus, e esse de enviar-te, hablar-te e dar-te estas buenas novas. Seria evidência suficiente. Pero, como ele dijo, em que conoceré isto? Ou seja, todo isto que o ángel dijo, parece que não lhe serviu. E agora quedarás mudo e não podrás hablar hasta el dia em que isto se haga, porquanto não creíste em mis palavras, las quais se cumprirão a su tiempo. Este não crer é não crer de uma forma negativa, não crer de uma forma não justificável, não? Eu puse aqui que Gabriel, este nome interessante, Gabriel, quer dizer homem fuerte de Deus. É um dos significados de Gabriel. Então, Gabriel, aí tu nome. E pode ser entendido também como enviado de Deus. A Maria, sou enviado de Deus, está aí a tu lado, se não sabias. Não? Eu puse o nome de Gabriela, que é o feminino de Gabriel, justamente por enviado de Deus. Não? Foi Deus que me enviou a isso. Então, essa é a ideia. E muito bem. E então, ele quedou mudo.
O povo estava esperando Zacarias, 21, e estranhava de que ele se demorasse no santuário. Começou a demorar-se, pero quando saiu, não les podia falar e compreenderam que havia visto visão no santuário. Ele les falava por senhas e permaneceu mudo. E cumpridos os dias de seu ministério, se foi a sua casa. Quedou mudo. Tremenda experiência. E não podia expressar lo grande desta experiência, por mais que tentara. Dizer que seu filho ia ser grande, ia converter pessoas, ia ter o poder de Elias, ia impactar pessoas, que chovia Gabriel e todo, e era um enviado de Deus, e quedou mudo. Então, a señal para ele era: cállate a boca, não vas a falar nada. Que loucura, não? E ele se quedou mudo, até o dia que nasceu o filho. Depois de aqueles dias, concebeu sua mulher Elizabeth e se reclusou em sua casa por 5 meses, dizendo: assim ha hecho comigo el Senhor em los dias em que se dignou quitar mi afrenta entre los homens. Aí a história da afrenta, que era este preconceito que a mulher sofria. Ella e ele oravam neste sentido, Deus escutou a oração, e ella então quedou embaraçada de Zacarias, e assim se deu a história de Zacarias, que no 64, que eu leio com vocês, diz a história que ao momento que foi aberta sua boca e suelta sua língua, e falou bendicendo a Deus, nasceu João Bautista. Todos queriam dar-lhe o nome de seu padre Zacarias, ou o nome de um familiar, e ele achando que não, e aquele alboroto, e que como vai chamar el niño, aí ele achando senha, dá uma tablita para que escreva algo este homem, e ele escreveu Juan, porque Gabriel lhe havia dito, não era eleição dele, era de Deus. Quando ele escreveu, se lhe soltou a língua. E aí que isso? E falou bendicendo a Deus. Aí a palavra que dudava se cayó, passou 9 meses e vuelve a palavra, agora bendiciendo. Essa é a experiência de Zacarias, e depois tem o canto dele, todo que não podemos entrar, não nos dá o tempo. É interessante pensarmos em estas experiências sobre a venida de Cristo, ¿no? Pessoas terríveis como Herodes, que era uma pessoa horrível, pero que foi usado para a reconstrução do templo, onde se deu esta história. Homens fieles que esperam e confiam na palavra de Deus, pero quando estão delante de los actos del Senhor, dudam. A vezes de maneira contrária à lógica de lo que diz a palavra. Em nosso caso, por exemplo, dudar. Então, Cristo vino ao mundo, e desde o momento de la promessa hasta su venida, su vida, su muerte, su resurrección, em todo este período, alguns seguidores suyos ou não dudaram. Será que isto foi assim? Nossos hijos vão escuchar em algum momento, se já não escutaram, que isto acá é uma mentira. Seus hijos vão escuchar isto na escola. E quizás as maestras, alguma maestra que esteja acá, ou estão por aí, ¿no?, que dão classes aí afuera, foram ensinadas a replicar esta mensagem, de que isto não passou. Jamás passou. E alguns nesta época diziam, jamás passará.
Juan Bautista havia sido anunciado nas Escrituras também. E a Zacarias lhe tocou a honra. Mas ele não se acordou disso. Ele dudou feio. E aí o ángel lhe deu uma señal de que isto ia passar, mas uma señal com um gosto de tirão de oreja. Já tuviste um tirão de oreja de Deus por dudar? Um dia chorei de manhã e pedi uma coisa a Deus respeito a minha filha, de tarde sucedeu como eu pedi. E eu lhe disse: Senhor, já, que rápido. E me quedei helado, ela falou: pá, que disparate estou falando. Creemos ou não creemos? É uma história ou não é um hecho? Sabemos que não passou em dezembro. Se estudamos o turno de Abías, em que estava Zacarias, muito provavelmente era abril. E Lucas vai dizer, em uma prédica minha de Billy mais adelante, sobre os outros personagens, que, por exemplo, Maria se quedou embaraçada 6 meses depois de Elizabeth. Então, se faz uma conta de meses e vas a chegar a fim de setembro, começo de outubro. Aproximadamente. Pero lejos de dezembro. Em enero, possivelmente, se embaraçou Maria. Para tê-lo depois de 9 meses. Então, não chega. Então, a fecha, a Bíblia nos dá indicações de que nasceu antes de Cristo, de que não era dezembro. Mas uma coisa não cambia. Nossa alegria por expressar o que passou em 1 de outubro. E é uma alegria que, por conveniência da humanidade, la expressamos de maneira intensa nesta época. Aproveitamos esta época. Pero é uma alegria e um referente que devemos ter em conta em todos os dias de nossa vida. Porque o efeito do nascimento de Cristo para nós é um efeito que vai para a eternidade. Então, quando eu miro qualquer símbolo de Navidad, incluso aqueles que não foram introduzidos, Papai Noel não passa. Não consigo. Pero quando miro um árvore arreglado com luzes, que para na antiguidade era um culto para as cosechas no campo de los paganos e que tinha que ver com a fertilidade. Pero isto se foi dando vueltas e hoje para mim é simplesmente um árbol com lucitas que disse que chegou na época em que toda a humanidade está pensando em Cristo, de uma maneira ou de outra. Então, me toca pensar de maneira correta e volver às Escrituras e repassar tudo de novo e lermos juntos e alegrarnos juntos por lo que passou acá, porque é uma fecha bíblica, é um evento bíblico, deslocado de fecha, deslocado de valores, o capitalismo de um lado, o comunismo de outro. O comunismo tira a ideia para fora, não existe nada, não passou nada. O capitalismo diz: sim, passou, vamos comprar, vamos gastar, vamos comer, capitalismo, vamos movimentar a economia. Pero eu não sou afetado nem por uma coisa nem por outra. Pero estou muito preocupado
de rever lo que pasó en las Escrituras y reafirmar las verdades y los efectos que esto tiene en mi vida. Creer en Cristo, creer en su palabra, creer en su encarnación. Estamos hablando acá de Zacarías y Elizabeth teniendo una experiencia tremenda con Dios, la promesa de un hijo que iría preparar el camino para el Mesías. Y ellos participaron de eso. Tuvieron dificultades en creer y entender todas las cosas. El proceso les fue convenciendo de todo y ellos pudieron disfrutar de eso. Esa debe ser nuestra experiencia. Entender todo cada vez más, compreender más lo que esto tiene que ver con mi vida. Y si tengo que venir acá todos los años a contar la misma historia, nunca va a ser igual. Siempre vamos a aprender algo más de esto. Entonces hoy estamos aprendiendo que Dios escucha la oración, cumple sus promesas, que utiliza los malos en su beneficio, porque el templo estaba ahí construido por Herodes. Dios tiene control sobre todas las cosas, a ponto de llenar con el Espíritu Santo su elegido en el vientre de su madre. Lindas historias tenemos para escuchar en estos domingos, en Lucas, con estos personajes, y aprender un poco más de lo grande que fue el principio de la plenitud de los tiempos. Que nos sintamos desafiados a creer en esta historia como debemos, como nos toca creer, como está en las Escrituras, con las enseñanzas y los desafíos que están acá. Y no dejarnos influenciar por lo que viene de afuera. Pero todo lo contrario, con esto que tenemos, influenciarnos los de afuera, con el poder de Elías. El poder para predicar y convertir personas. Este poder nos fue dado por su Espíritu Santo. No viene de nosotros, es un regalo de Dios. Así como tenía Juan Bautista. El poder más grande para el más grande de los milagros. Un corazón convertido a este Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga y que en la secuencia de estos estudios, si Él no vuelve antes, seguiremos acá con Lucas. Amén. Con una oración yo me despido y paso la palabra a Pastor Billy. Gracias, Señor, porque un día en la eternidad definiste toda la historia y elegiste la plenitud de los tiempos para el día en que sería semejante a nosotros y habitaría entre nosotros. Nosotros creemos en tu palabra y ahora esperamos en ti, que las verdades confirmadas en el pasado nos dé la garantía de las promesas que tenemos para el futuro. Aguardamos tu venida a cada día, agradeciendo a ti por lo que eres, por lo que es en nuestras vidas, por lo que has hecho, por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque tu soberanía va delante de nosotros, tu gracia y tu fidelidad nos persigue y nos mantiene en el camino. Por todo eso te somos gratos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias.